Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E vamos prosseguir com o seminário, com o tema Reação é vitória, conformismo é derrota. Segunda parte. Anote, você que me acompanha aí do outro lado, vamos prosseguir com esse tema abençoado. Reação é vitória, conformismo é derrota. E eu peço, por favor, tenha bastante atenção a essa mensagem. O apóstolo Paulo disse que nós somos mais que vencedores. Essa é a nossa posição no Senhor. E isso está descrito em Romanos, capítulo 8, verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Mais que vencedores. É posição de herdeiro de Deus, de filho que Ele já abençoou. No entanto, sempre foi assim e sempre será. Deus espera uma atitude desse herdeiro, desse filho, desse abençoado, de você se esforçar, de você lutar, de você buscar, de você perseverar para que você venha tomar posse da promessa, da bênção. Deus espera de nós uma perseverança até o fim. Amém? E nós aprendemos na parte 1 que você tem que esgotar todas as possibilidades. Você não pode ser um cristão da graça, um mais que vencedor, que desiste na primeira dificuldade, que desiste no primeiro obstáculo, sem tentar mais uma vez. Você tem que tentar. Isso é na saúde, isso é lá dentro do seu trabalho, isso é na família, isso é na sua vida amorosa, abençoado. Pastor, eu conheci uma pessoa, não deu certo. Disseram para mim que eu deveria desistir e não pensar nessa questão nunca mais. Mas como assim? Existe aí muitas possibilidades. Você tem a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que deseja ter compromisso com Deus, assim como você, abençoado, mais que vencedor. Você ainda não esgotou todas as possibilidades. Ainda há a oportunidade de você ser feliz na sua vida amorosa, sim, em nome de Jesus, como também nas outras demais partes da sua vida. Então, não podemos desistir no primeiro obstáculo, sem antes tentar mais uma vez, até esgotar todas as possibilidades. A sua parte tem que ser feita, ou seja, a sua luta, a sua fé, a sua perseverança tem que ser colocada diante de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz exatamente isso, quando ele escreve a sua carta aos Hebreus 10, 35. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 35, olha só. Ah, pastor, eu abandonei aquele sonho, eu abandonei aquele projeto, eu abandonei, sabe, uma esperança que eu tinha, sabe, em uma parte da minha vida. Foi mesmo? Nós aprendemos na parte 1 que você deve desenterrar e deixar esse sonho vivo aí. Deixa ele vivo aí e tente mais uma vez. Se há possibilidade, você vai tentar. Tá certo? O que não pode é você, sem tentar, receber palavra negativa de uma outra pessoa ou admitir, sem tentar mais uma vez, Deus não quis, não era a vontade de Deus. Se ainda há possibilidades, então você não pode dizer essa palavra, Deus não quis. Por isso que é muito importante você ouvir a parte 1.
para compreender ainda melhor o que eu estou dizendo. Não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança. Está vendo? Você não pode desistir. Na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Então tem que ter atitude. E Deus vem ao seu encontro com o sobrenatural. Então, na graça, existem ações. Na graça, meu irmão, você que está aí do outro lado, existem atitudes que a gente tem que tomar para ser feliz, ó. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, na graça, existem atitudes. A graça não é uma coisa parada, não. Como muitos da internet pensam, porque eu não estou pregando aqui só para vocês, estou pregando para outras pessoas. Ah, nós estamos na graça não precisa fazer nada. Como assim? Então, não trabalhe, não coma. Se na graça não precisa fazer nada, não coma, viu? Você não está na graça? Não trabalhe, não coma, depois deite e morra. Não é para fazer nada, aí você não vai trabalhar, não vai comer, em seguida você vai deitar e vai morrer. Porque esse é um ensino que está por aí, um grupinho, uma minoria, o Graça e Paz. Eu não sei se você já foi recepcionado por pessoas, graça e paz, graça e paz. Sabe, uma coisa assim, um comodismo, um conformismo, sabe, uma coisa apagada, morta. A graça não é uma coisa parada, a graça não é uma coisa morta, a graça não é um comodismo, não é um conformismo que você tem que aceitar as coisas porque surgiu uma dificuldade, o primeiro obstáculo. Não. Não é assim que nós estamos chamados a viver na graça de Deus. Aqui diz, não abandoneis. E depois diz, temos que perseverar, porque é assim que alcançamos as bênçãos de Deus. Então a graça não é uma coisa morta, não é uma coisa parada. O que não pode é você, sem tentar, sem perseverar, sem buscar, logo dizer, Deus não quis. Como assim Deus não quis? Sem tentar? Ó abençoado. Você conhece a graça de Deus e está nessa? Sem tentar, você já vai dizer que não é vontade de Deus? Você tem que saber aplicar esse conhecimento da soberania de Deus. Como eu expliquei na parte 1, existem casos que você tenta uma coisa e logo desiste. E nessa que você logo desiste, você diz, mas não era para ser, viu? Mas como assim? Graças a Deus que eu não desisti nas primeiras dificuldades que eu enfrentei aqui, para manter essa porta aberta, os primeiros obstáculos. Porque Deus sempre me mostrava, ainda existem possibilidades, pastor Sandro, para você esgotar. E eu estou aqui, graças a Deus. Olha o que Paulo diz em Colossenses 4, é o capítulo, verso 2. Confirmando tudo isso que a gente está conversando aqui. E nessa luta, carne e espírito, não pense você que a sua carne não vai militar. Quando a gente recebe uma palavra como essa, que ativa o reino de Deus, que te coloca em pensamento com as coisas do alto, a carne vai militar. Olhe para mim, vai militar, hein? Com preocupação, vai militar com doença, vai militar com desespero e outras coisas mais. Esses dias mesmo, a carne militou para me colocar doente, mas eu tive que reagir, e a gente tem que reagir. A carne tenta colocar tristeza, desânimo. Não pense você que não vai ter uma reação da carne. Nós aprendemos na parte 1
que existe um inimigo de Deus. A carne é inimizade, é inimiga do Espírito. Então, quando você está buscando o reino, as coisas da luz, as trevas vai militar. Vai haver uma guerra aí dentro. Puxa, o pastor falou que os anjos vão ministrar, e hoje não sucedeu. Aí vem a carne. Eu não falei para você? Isso não adianta de nada. Se fosse você, eu não ia mais lá. É aí que ela milita para tirar semente, como diz uma certa parábola do Senhor Jesus. Então esteja bem atento, bem maduro nesse aspecto, em nome do Senhor Jesus. E assim diz o livro, o Evangelho, em Colossenses, capítulo 4, verso 2. Para quem diz que na graça não precisa fazer nada. Perseverai na oração, vigiando com ações o quê? De graças. Ações de graça é atitude. Atitude de fazer alguma coisa, atitude de ficar parado. Atitude de fazer alguma coisa. Não, eu tenho que me mover na graça de Deus. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar, eu tenho que semear, eu tenho que chamar à existência as coisas que não são para que passe a existir. Se tem uma pessoa que fala bastante perseverança, é o apóstolo da graça, Paulo. Que a igreja não deve ser uma igreja acomodada, morta. Misericórdia. Verso 3. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra o quê? Portas, a palavra. Olha, gente, vamos perseverar, vamos ter atitude de conversar com Deus, de chamar a existência, para que as portas se abram a nosso favor, para que o Evangelho se propague. Isso te dá algum entendimento para a tua vida? Será que isso te ensina alguma coisa? Nós temos que ser perseverantes para que as coisas aconteçam, para que as portas se abram. A tua posição é de abençoado, mas você não pode pensar, eu já sou abençoado. Paulo também era. E ele falou, olha, vamos suplicar, vamos orar ao Senhor, para que a porta se abra. Nós somos herdeiros de Deus, mas nós temos que ter atitude, nós temos que perseverar, nós temos que agir na fé para tomar posse da herança. Tem que haver um agir de fé, de conduta, para a gente tomar posse da herança. Ele não ficava, somos herdeiros de Deus, já está tudo certo. Somos abençoados, já está tudo certo. Então fica quieto aí, você também, todo mundo quieto. Até Jesus não esperou o pão cair do céu. Ele antes fez o quê? Ele orou ao Senhor e deu graças. Aí depois veio o milagre do pão e do peixe. Ô abençoado! Jesus não ficou. Fica tranquilo, a gente todo mundo aqui já é abençoado, não é? Beleza. Herdeiro de Deus, eu sou filho. Não precisa fazer nada, não precisa orar. Quem tiver com a barriga vazia, o pão vai começar a cair do céu. Quem está com o bucho vazio aí, daqui a pouco começa a cair. Não precisa pedir nada, a gente já é abençoado. Ele orou, ele falou com Deus, falou, Pai, tem isso aqui, só isso, não dá para suprir todo mundo aqui não. E ele orou ao Senhor. E aquele pouco se tornou muito. Então como que não tem que ter atitude? Nós temos que agir, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, ou seja, separado por Deus com esta missão. Amém? Então, a nossa posição é de abençoado em Cristo, tudo já nos foi dado, mas o herdeiro de Deus, que é você, tem que ter a atitude de perseverar por aquilo que você quer, por aquilo que você precisa, para que se materialize a sua herança. Amém? Na graça, temos que ter determinação para as coisas. Determinação. Sempre foi assim, sempre será. Se você pega a Bíblia do começo,
Todos os homens tiveram que ter determinação. Aquela mulher que não engravidava, qual foi a posição dela? Ela estava sempre conversando com Deus, sempre conversando com Deus, sempre fazendo a sua parte, sempre fazendo as suas ofertas anualmente, por ela e para um filho que ela não tinha. Isso é o quê? Atitude de ficar parado ou atitude de fazer alguma coisa? Atitude de fazer alguma coisa. Então sempre foi assim, sempre será. Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras, conforme as suas atitudes, segundo o seu agir, segundo o seu fazer. Aquele que se aproxima da graça de Deus tem que ter uma reação, tem que ter determinação. Como esse exemplo que a gente vai ver aqui em Marcos, capítulo 5, vamos ao livro histórico de Marcos, 5:25, vamos lá. Essa narrativa que nós vamos ler, você que está em casa, do outro lado, conhece muito bem, como os irmãos que estão aqui. Mas vamos ler com detalhes, vamos ler com um olhar fotográfico. Um pouco mais de atenção, letra por letra, palavra por palavra. Um olhar fotográfico. Quando você fotografa algo, você olha com mais atenção. As cores, a paisagem. Então vamos ter um pouco mais de atenção, porque tem muita riqueza de conhecimento aqui para nós nessa manhã, da parte do Senhor. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo a Jesus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Pausa. Ela estava há 12 anos com uma hemorragia, perdendo sangue, foi aos médicos e não teve solução. Conclusão: a porta estava fechada. Ela foi aos médicos, ela gastou tudo que ela tinha, não teve solução. A porta estava fechada. Mas é como nós aprendemos na parte 1. A porta estava fechada, mas não estava o quê? Trancada. Ainda tinha mais possibilidades para essa mulher esgotar. E qual foi? Jesus. Está vendo que tem? Você vai na medicina resolver uma questão de saúde, o médico pode dizer para você, olha, mesmo que você tome esse remédio, não vai resolver. Tem médico até que fala, ó, vai aliviar as dores, vai melhorar assim, mas não vai trazer a cura, não. É uma porta fechada, não é? Mas você tem que se lembrar de Deus como essa mulher. Espera aí, a porta está fechada, mas ela não está trancada. Ainda tem Deus, o médico dos médicos. E assim entenda nas outras partes da sua vida. Meus irmãos, quando eu falei no início de você ter um olhar fotográfico, você vai entender por quê nesse próximo verso, o verso 27. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe o quê? A veste. Aí vem o verso 28. Porque dizia, o pensamento que ela tinha na mente, ó, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei o quê? Curada. Assim como ela pensou, sucedeu. Essa mulher, quando se aproximou do Senhor Jesus, ela foi com a sabedoria que o profeta Isaías tinha dito lá atrás. Ela pensou, bom, se eu tocar nele, eu vou extrair poder, eu vou ficar curada. Então, assim como ela pensou, sucedeu. Então, nesse verso 28, está a sabedoria do profeta Isaías. Coloca aqui no telão, Isaías 14, 24. Não tem pressa da gente realizar esse seminário correndo. Eu quero que você aprenda de Deus.
Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Qual foi o pensamento que ela teve? Eu chegando lá, tocando nele, eu vou receber o sobrenatural de Deus na minha vida. E assim sucedeu. Olha para essa parte da tua vida, pensa nela. Pensa nessa situação da tua vida. Pensa. Projeta algo sobre isso. E vai suceder. Porque o pensamento tem força, o pensamento tem poder. Tu vai sair essa semana para resolver algo? Quem vai aqui? Levante a sua mão. Então, vai com essa sabedoria, eleito de Deus. Eu vou entrar lá e recebo que vai acontecer assim, 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 como eu estou pensando. Porque é o que eu preciso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém? Abençoado, eu estou te ensinando a Bíblia. Não estou te ensinando algo meu. Eu estou pegando o exemplo e mostrando que essa mulher, ela foi com as escrituras na cabeça. Ela foi com as escrituras na cabeça. Ela falou: eu gastei com os médicos, mas eu lembro que Isaías falou algo importante. Agora eu vou colocar em prática diante do Filho de Deus. Amém? Estava comentando isso antes da reunião até com o pastor Heraldo. Olha, tem tantos mistérios aqui, que é tremendo isso aqui. Muito importante para o nosso crescimento. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela pensou, sucedeu. Louvado seja. E logo se lhe estancou o quê? A hemorragia. E sentiu no corpo estar o quê? Curada do seu flagelo. Ela foi determinada em Deus, na palavra de Deus. Você também tem que viver assim. Em Deus, nessa graça de estar curado, de prosperar, de receber um livramento. E mais, na hora da palavra, receba com alegria, vibre por dentro. Quando você estiver recebendo a palavra de Deus, a palavra do seu Criador, não seja frio. Tem gente que a gente dá uma palavra de bom ânimo: olha, Deus vai resolver essa questão, vai dar certo, creia. Assim como penseis, vai suceder. Os anjos estão te servindo, e a pessoa: será mesmo? Tomara a Deus, pastor. Olha, que está tão difícil, a barra está preta, viu? Por meu lado, as cores não estão boas, viu? Mas, quem sabe, né? Deus olha para mim. Ah, pelo amor de Deus. Bom ânimo, abençoado. Em nome de Jesus, pare de pensar no preço do gás. Vamos reinar em vida em nome de Jesus. Novo ano. Recebo e creio. Deus fazendo nova todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Recebo o serviço de anjo na minha vida. Recebo essa palavra. Glória a Deus. Poderoso é Deus na minha vida. Me recebo curado. Me recebo em prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Deus não desampara o justo. E eu sou filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro da promessa. Então vamos adiante. Com isso a gente vai extrair de Deus poder. Paulo falou: gente, vamos suplicar, vamos orar, para que a porta abra, até para o Evangelho. Até para o Evangelho. O Evangelho precisa também que a porta se abra. Ah, mas estamos em graça, Paulo. Em graça não precisa fazer nada. Só se for você. Eu preciso fazer. Eu quero que a porta se abra para o Evangelho se propagar. Precisamos evangelizar. Na graça existem as ações de graça. Seguindo com a leitura, verso aqui, de número 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Olha, abençoado, muita gente estava tocando Jesus, mas ela tocou de um jeito diferente.
Tem muitas pessoas que oram, mas não crê com o coração. É por isso que Paulo traz um ensinamento muito importante aos coríntios. Crie, por isso que falei. Não é só sair orando. Eu estou precisando, Deus me ajuda. É crer por dentro. Você tem que ter uma determinação dentro. Aí sim, o milagre acontece. Orar, todo mundo ora. Até uma pessoa lá na rua, você crê em Deus? Creio. Você tem muita fé em Deus? Tem. E você não vê essa pessoa envolvida com nada que é de Deus. Às vezes a pessoa até entra dentro da igreja, mas ela não se converte a Deus, ela não tem um relacionamento com Deus, ela não tem intimidade com Deus. Mais do que falar, você tem que ser íntimo de Deus. Mais do que orar, você tem que ter um relacionamento com Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é só se aproximar, não é só vir congregar, não é só abrir a Bíblia. Você tem que ser íntimo do Criador. Essa mulher, por dentro, ela já estava funcionando no seu relacionamento com quem? Com Deus. Muita gente estava precisando e tocando também, e não estava funcionando. Ela veio, tocou e extraiu o poder de quem? De Deus. Por que tem pessoas que são atendidas e outras não, hein? É porque Deus gosta mais daquele e menos do outro? Será isso? Não. São todos filhos de Deus. É a prática, é a atitude, é o agir da pessoa. Pense você aí do outro lado, meu irmão. Se nós não estamos certos naquilo que estamos falando aqui com Bíblia, em o nome de Jesus, meu Deus do céu, veja, a atitude de fé dela atraiu o poder de Deus para a vida dela. Então, através da sua atitude de fé, você vai atrair também poder sobrenatural de Deus para a sua vida. E isso vai acontecer aqui na igreja. E sabe por que vai acontecer em nosso ministério? Porque Deus está nos dando esse entendimento. Se Deus não estivesse trazendo essa mensagem, certamente que não. Mas se Ele está trazendo esse assunto, nos dando essa maturidade, é porque Deus quer manifestar grandemente o poder dEle em nosso meio. Senão Ele não estaria dando essa luz de compreensão. Deus não traz uma palavra em vão. Eu estou dando lá uma palavra, mas a obra de Deus é perfeita, abençoado. Veja que nós congregamos aqui, é sempre uma glória diferente da outra. Por que nós estamos nesse assunto no começo do ano? Porque Deus quer manifestar grandemente o poder dEle em uma parte da tua vida, ou em várias partes da tua vida. Tem algo na tua vida que está precisando muito de uma mudança, que é um sonho que você enterrou, deixou de lado, e Deus, desde a semana passada, vem, desenterra ele, deixa ele vivo. Você sabe que tem possibilidade de lutar por ele. Então, por que você desistiu? Deus te sacudiu semana passada para você deixar teu sonho vivo. Então essa palavra não é vã. Tem meta, tem propósito. Deus quer que o nome dele seja glorificado através de ti. Através da tua vida. Ele quer testemunhos aí. E testemunhos virão de pessoas que estão me ouvindo aí do outro lado. Pastor, eu recebi no meu coração, eu coloquei em prática. Deu certo, porque eu estava vivendo uma graça naquele conformismo, comodismo, porque me ensinaram que a graça é uma coisa parada. Eu estou no descanso. Pastor, estava lendo a Bíblia até dormir. É que o descanso é muito grande. Tem gente que o descanso está tão grande que nem lê mais a Bíblia. Cuidado, hein, irmão, com esse pregador, com esse apóstolo, com essa pessoa que está te colocando nessa condição aí de morte espiritual. Isso é. Então, estamos chamados a estarmos mais firmes. Amém, meus irmãos? Deu para entender essa narrativa que lemos até aqui? Deu para entender? Então vamos prosseguir um pouco mais adiante com outros pontos. A pior coisa que tem é você duvidar do poder de Deus. Esse é um ponto que eu quero que você pense. A pior coisa que tem é você ter um coração incrédulo. E a Bíblia conta
que os que duvidaram, Deus deixou morrer sem atingir a bênção. Veja que Deus é justo, hein? Nossa, que Deus sem amor, deixou gente morrer no meio do caminho. Mas Deus deu todas as possibilidades para eles usarem. Eles não quiseram usar as possibilidades. Só ficava reclamando. Olha aqui, ó. A porta está fechada, mas não está trancada. Eu vou abrir o mar. Abrir o mar. Atravessaram. Ah, mas não tem pão. A porta está fechada, mas não está trancada. É só orar, chamar a existência, conversar. Eu vou trazer comida. Um Deus sempre presente. Mas precisava haver um relacionamento com quem? Com Deus. Intimidade com Deus. Então a Bíblia conta que todos aqueles que duvidaram no passado, Deus deixou morrer sem atingir a bênção. E eu não recebo isso acontecendo com você. Abraão não morreu sem antes tomar posse da promessa. E eu recebo você também, desfrutando do melhor desta terra. Abre em Hebreus 3,7. A sua Bíblia em Hebreus 3,7. 3,7. Não duvide do poder de Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Você sabe de quem ele, o apóstolo Paulo, está falando aqui? Do povo que Deus prometeu a terra de Canaã. Mas só que o povo duvidou, o povo foi incrédulo. Hoje, nessa manhã, Deus quer que você ouça e receba. Não endureça o seu coração. Creia que Deus está me usando para honrar grandemente a tua vida. Você tem que acreditar que Deus está me usando para honrar grandemente a tua vida. Você membro, pastor auxiliar, minha família, você aí do outro lado, creia que Deus está me usando para honrar grandemente a sua vida. Eu não falei nada de mim até agora. Eu estou falando da graça de Deus para você. Deus está me usando para um benefício muito grande na tua vida. Para te tirar da depressão, para dissipar essas trevas que está aí dentro de tanta preocupação que você carrega, antecipada por algo que ainda é daqui a 15 dias que você vai estar lá para resolver, daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, ainda no final do mês, e você sofre tanto por antecipação que você carrega até uma dor no seu estômago. Você carrega uma dor no seu corpo. Você não dorme direito. Então Deus está usando a minha vida para estabelecer grandemente coisas boas. Saúde, paz, tranquilidade, esperança, atitude de fé, determinação abençoada. E para terminarmos essa parte 2, abra no Salmo 62, verso 11. 62, 11. E assim diz o Salmo 62, a partir do verso 11, e vamos ler o verso 12. Uma vez falou Deus, 2 vezes, ouvi isto. Recebo também essa mesma determinação que o abençoado Davi tinha, homem segundo o coração de Deus, você tendo nessa manhã em nome de Jesus. Que o poder pertence a quem? A Deus. Lembra que eu falei isso no princípio? Tem muita gente negativa que fala para você desistir. Mas a quem pertence o poder? A quem pertence a última palavra? A decisão final? Se é vontade dele ou não? Ao Criador. E não essa pessoa frente fria. Essa pessoa negativa. A Deus pertence o poder. E a ti, Senhor, pertence o quê? A graça
Pois a cada um retribui segundo o quê? As suas obras. Essa graça, entenda, a honra, a promessa, as bênçãos, a te pertence dar isso. E Ele dá segundo o quê? As suas obras. Amém? Deus retribui a cada um segundo as suas obras, que não são obras religiosas, rituais religiosos, porque a graça já excluiu todas as obras religiosas. Não podemos pensar como alguns irmãos, quando fala de obras, a pessoa pensa, então eu vou subir num monte para Deus me curar. Tem muitas pessoas que sobem monte para Deus realizar uma cura na sua vida. Mas o que é que diz Hebreus 11:1? Que através da minha fé eu chamo à existência as coisas que não são, para que passe a existir. Então, as obras que está falando aqui o Salmo não são obras religiosas, você subir um monte para ser curado. Eu vou fazer um sacrifício para Deus me abençoar. Eu vou fazer um jejum, uma vigília para buscar a minha salvação. Está errado, meu irmão. Não é desse jeito. Isso já foi cumprido por Cristo na cruz, a nossa salvação. Então você não precisa fazer um jejum, uma vigília para buscar a sua salvação. Aqui, Deus vai te retribuir segundo as suas obras, é segundo a minha atitude de fé, segundo a minha perseverança, o meu agir mediante a palavra que eu estou recebendo desse Deus. Esse Deus vem e me honra. Amém? Aí vem a existência as coisas. É uma fé que age. E uma fé que age chama a existência as coisas para que passe a existir. Agora, quando a Bíblia fala que Deus vai retribuir segundo as suas obras, isso tem várias vertentes, correntes de pensamentos. Como por exemplo, no tocante à salvação eterna, ninguém é justificado por obras, ninguém é salvo por obras. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas 2,16. Por obras, ninguém é justificado. Agora, tem várias vertentes. Aqui já diz que para você receber uma promessa, algo sobre a terra, a sua perseverança vai trazer existência a isso. Agora, no tocante à sua salvação, você não é justificado por aquilo que você faz, porque a sua salvação já foi uma conquista resolvida por quem? Por Cristo Jesus. Isso está claro? A quantos eu me faço entender? Diga amém. Então, tem várias vertentes. Então você não pode entender que quando fala obras tem tudo o mesmo significado. Não. Se você pegar Gálatas, está até aqui no telão, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Está vendo? Eu vou fazer um jejum para Deus me curar. Eu vou fazer um sacrifício para Deus me abençoar. Não precisa, porque você não vai ser abençoado por obras da lei, porque você já foi por Cristo em seu sacrifício na cruz. E sim, mediante a fé, em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será o quê? Justificado. Então, essa questão de vigília, jejum, subir monte, vou fazer tudo isso para ser salvo. Não precisa, porque Deus em Cristo já nos salvou. Amém? Convido você a estar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Vamos aqui ter atitudes de perseverança, de fé, diante do altar da graça. Vamos exercitar a nossa fé, como Paulo falou, para que as portas se abram. Feche os seus olhos e vamos nesse momento exercitar a fé ensinada por Deus. Isso. Pense nesse momento no que você mais deseja. E pode estar certo que o Espírito de Deus vai ler o que está no seu coração. É isso mesmo que eu disse. Pense naquilo que você mais deseja.
E o Espírito de Deus vai ler o que está no seu coração. Ele é especialista em saber as coisas que se passam aqui dentro do nosso coração. E Ele vai ler o que está aí no seu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, o que fez aquela mulher que há 12 anos estava perdendo sangue? Ela pensou, e ela teve mais do que isso, ela teve uma atitude ao encontro do Senhor Jesus. E sucedeu o milagre. Estamos colocando em prática a fé que vem do alto. A fé que o Senhor nos ensina, conforme está na Bíblia. Não estamos fazendo nada fora da Bíblia. Estamos fazendo tudo conforme está aqui, meu Senhor. Até o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração, na súplica, para que a porta se abra para o Evangelho, para tudo que a gente precisa, abençoado. E eu recebo, Senhor, as portas se abrindo para que o Evangelho se propaga. Venha se propagar, alcançar muitos filhos, herdeiros de Deus. Mas também que essa porta se abra, Senhor, para esse teu filho que precisa de cura, que precisa de prosperidade, de um emprego, de novas oportunidades, em o nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que necessita no seu trabalho de uma mudança, no casamento, situações que precisam ser supridas. Eu recebo essa porta se abrindo. Meu Deus, orientado estamos. E estamos aqui apenas colocando em prática o que a Tua palavra nos ensinou. Então peça e pense, mentalize. Deixa esse sonho vivo aí. Porque você entendeu. A porta pode estar fechada, mas ela não está trancada. Aquela mulher que sofreu 12 anos perdendo sangue. Os médicos não puderam ajudá-la. Não teve solução. A porta estava fechada. Mas ela percebeu, ela não está trancada. E ela teve sucesso e ela teve resposta. E nós também cremos, meu Deus. Nós também estamos vivendo na manhã de hoje esse entendimento, essa fé. E recebemos os anjos do Senhor ministrando ao nosso favor. Faça a sua oração. Isso, pense. Pastor, eu vou resolver algo essa semana. Então você já vai pensando aí. Como aquela mulher. Ela falou, eu vou chegar lá ao encontro de Jesus. E eu vou tocar. E eu vou receber o sobrenatural na minha vida. Eu vou ficar curado. O que ela pensou, sucedeu. Isso. Coloque em prática também os pensamentos diante daquele projeto, diante daquilo que você quer que se resolva esse mês. Como que você quer? Como que você deseja? Isso. A graça, Paulo falou, não abandone a esperança. Ela tem grande galardão. E é verdade. Temos a necessidade de perseverança. Porque perseverando, vamos alcançar a promessa. Então a graça de Deus não é uma graça para a gente ficar parado no reino de Deus. Na graça existe as ações, a atitude, o agir, uma fé que age, uma pessoa que ora,
que se relaciona com Deus, que confia, que persevera, que luta pelos seus sonhos, que busca e que tenta de todas as maneiras, porque assim Deus os ensinou, em nome de Jesus. E já te agradeço, Deus, crendo no meu coração que o meu pedido se realizou, que o meu pedido já aconteceu, em o nome do Senhor Jesus. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. E recebemos que a nossa semana vai ser boa, vai ser de provisão, vai ser de serviço angelical, a melhor da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Louve ao seu Deus, ao seu Criador com as suas palmas. Diga: eu sou mais que vencedor e me recebo conduzindo em triunfo. Bom dia a todos e até a próxima parte, a parte 3. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.